está no ar pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, programa do Rotary Clube de Tupã, que visa levar informação e conhecimento sobre os diversos assuntos, sobre muitas profissões e sobre tudo que está acontecendo na nossa cidade, sobre a atualidade de ações em benefício da coletividade, em benefício da comunidade. E eu quero falar um pouco hoje, iniciando, sobre cuidado em relação às crianças. Esta é uma das preocupações do Rotary Clube, cuidado com a saúde. Começa com a saúde materno-infantil, já desde a maternidade, o Rotary se preocupa com o cuidado com as mães, com as parturientes, depois com as crianças pequenas e até a idade adulta, é uma preocupação do Rotary. E nós temos dados bastante importantes que precisam ser lembrados. O primeiro dele é que nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, até o ano de 1960, de cada 1.000 crianças nascidas, 182 morriam antes dos 5 anos de idade, que é um número expressivo. Contudo, esse número hoje caiu para apenas 43 crianças por 1.000. Ainda não é o ideal, mas já está muito melhor e já se reduziu muito. Tem mais um detalhe importante. No mesmo ano, a expectativa de vida de uma criança era de 52 anos de idade. Hoje, as pessoas já têm a expectativa de chegar, já as crianças, ao nascer, a expectativa de chegar aos 71 anos. Por que isso? Deve-se primeiro à questão da imunização. Em 1985, o Rotary começou um trabalho muito sério de imunização, de vacinação das crianças. Haja vista que 350.000 pessoas eram atingidas pela poliomielite e no ano passado apenas 17 casos foram registrados em todo o mundo. Apenas 3 países ainda carecem de ser totalmente imunizados e considerados livres da poliomielite. E esse é um trabalho intenso do Rotary Clube. Além disso, outros tipos de cuidado. Os cuidados que se prestam a essas crianças no âmbito da saúde, da alimentação, do saneamento básico, da higiene. Eu citei dias atrás aqui que num país na África, a incidência de morte de crianças menores de 5 anos por 1.000 ultrapassava este número do nosso país em 1960. Mais de 200 crianças morriam. E com uma atitude simples e básica, constatou-se que o local onde havia mais óbitos de crianças até 5 anos de idade, havia uma carência de água potável. Então o Rotary Clube providenciou uma coisa muito simples, a aquisição e distribuição de filtros com vela. Filtros para que a água que se dava para essas crianças fosse, evidentemente, filtrada, cuidada, e as crianças não tomassem mais água sem ser filtrada. O resultado foi imediato. A morte de crianças foi reduzida drasticamente. Uma atitude simples, coisas muito simples. Um filtro, coisa que para nós não tem assim não tenha talvez tanta importância, visto que nós temos uma água, principalmente nós aqui em Tupã, uma água de boa qualidade. Mas para aqueles países da África, chegou em bons momentos. Mas além disso, existem as boas iniciativas, aqueles que estão cuidando das nossas crianças, entidades que se preocupam. Nós temos pelo menos 9 entidades aqui na nossa cidade que estão trabalhando intensamente, com cuidado, com afinco, e eu posso testemunhar isso, porque sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e visito essas entidades, eu conheço essas entidades, eu sei o critério com a qual as crianças estão sendo cuidadas. E dentre esses, uma das entidades que eu gostaria de salientar é a Casa Abrace. Mas não sou eu que vou falar sobre a Casa Abrace, são os nossos convidados de hoje. E estão conosco a Raquel Conelian, que é a coordenadora da Casa Abrace, e o Davi Bondarchuk, que é o presidente da Casa Abrace. A Casa Abrace é uma associação, Davi? Como é que ela funciona? Porque tem um presidente, claro, nós sabemos que precisa ter uma diretoria, todas as entidades, mas é uma associação ou é apenas uma entidade?
Boa tarde, pastor. É um prazer enorme estar prazer aqui. Prazer é meu. Tomando esse banho de conhecimento que o senhor tem aí, já falando tudo, dando essa abertura aí com todo esse conhecimento que o senhor passa. E mais uma vez estamos aqui para podermos falar para a sociedade, expor mais uma vez essa instituição tão importante que é a Casa Abrace aqui para Tupã. A Casa Abrace ela é uma entidade privada. Sim. Que exerce serviços públicos, né? Mas é uma entidade privada, como o senhor bem disse, composta por uma diretoria, um presidente, um vice-presidente, todo um corpo técnico. Todo o corpo técnico, mas o corpo técnico não faz parte da diretoria. Sim. Né? Então, basicamente, ela constitui-se uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, que presta serviço público para a comunidade. Para a comunidade de Tupã e também para algumas cidades da comarca de Tupã. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Casa Abrace, como ela funciona. Vamos fazer com que os nossos telespectadores entendam o que acontece. Porque essa é uma iniciativa muito boa e está aqui na nossa cidade. E sabe uma coisa que eu descobri no Rotary Club, no CMDCA e também nesse programa? A maioria das pessoas não sabem, não conhecem as coisas boas que nós temos na cidade. É fácil criticar as coisas ruins, né? Porque, claro, coisas ruins tem em todos os lugares, mas as coisas boas precisam ser elogiadas. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais. Eu quero conversar um pouquinho com a Raquel. Você está bem, Raquel? Tudo bem. É um grande prazer, viu? Grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é nosso. Vamos te conhecer um pouquinho mais. Raquel, você é tupanense? Isso, eu sou tupanense. Eu entrei como técnica também, como assistente social, eu tenho a formação em serviço social. Eu entrei como assistente social na casa e hoje eu estou na coordenação. E você fez o seu curso superior de assistência social? Isso, você me disse? serviço social. Você fez onde? Eu fiz aqui na Anhanguera mesmo. Aqui em Tupã? Isso, aqui em Tupã mesmo. E algum tempo já esteve fora da cidade ou sempre residiu aqui? Eu fiquei por 9 anos, morei no Japão, né? Fiquei por 9 anos lá. Voltei para cá, eu tenho um filho de 22 anos que mora fora, né? Ele faz faculdade. De tudo que eu fiz de 22, impressionante. Ele faz faculdade fora. Irmão, né? Parece irmão. Pois o seu irmãozinho de 22 anos. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, seu irmão, Raquel. Eu falei, não, é meu filho. Ele faz que faculdade? Ele faz engenharia de produção na UFABC, na Federal do ABC. Em Santo André. Santo André. Federal do ABC, faz engenharia? De produção. Engenharia de produção. Isso, muito bem. Engenharia de produção. Que beleza. E a minha família toda daqui de Você Tupã só tem mesmo, esse? Só ele. E lá no Japão, você disse que ficou 9 anos lá. Isso, eu fiquei 9 anos. Se divertindo, passeando. Muito assim, trabalhando bastante. E assim, a minha vontade era ficar por lá mesmo, mas o marido, né, quis voltar por conta, né, da família e tal. E aí tem que ser alguma coisa colegiada, tem que ser uma coisa bem acertada, né? Isso. Bem acertada. Eu tenho um casal bem jovem, eles têm a idade das minhas filhas, cresceram com elas, inclusive, que foram morar na Escócia. Aí eles ficaram alguns anos na Escócia e voltaram para o Brasil. Quando chegou aqui, eles não se adaptaram mais. E principalmente o marido quis voltar, ela chama-se Priscila, quis voltar para lá. E foi um grande acerto na vida deles, porque eles voltaram, eles imediatamente conseguiram um emprego, ela inclusive conseguiu um emprego numa instituição financeira, trabalha nessa instituição financeira, hoje ela é gerente de uma agência bancária lá, eles estão muito bem na Escócia. Foi uma opção. Uma opção de vida e foi um acerto, né? Sim, e lá no Japão você trabalhou em que área? Lá, na linha de produção. Lá, porque a maioria das pessoas trabalha em linha de produção. Linha de produção mesmo, né? Uhum. Mas eu gostava bastante de lá, né? A disciplina, a organização. Sim, eu ia comentar exatamente isso. É outra cultura, é outro ambiente, é uma disciplina muito séria, né? O japonês é muito regrado, muito coerente naquilo que faz, né? Em todos os sentidos, todos os sentidos. Muito bom. E você está há quanto tempo na Casa Abrace? Hoje eu estou há quase 1 ano e meio. 1 ano e meio? Isso, há quase 1 ano e meio. Já é prata da casa. E você, Davi, você também é tupanense? Sou tupanense. Eu estou aqui desde 1970, né, em Tupã. Meus pais, meu avô veio da Polônia, né? Sim. Por parte
de pai, meu avô veio da Polônia, e por parte de mãe, meu avô veio da Letônia. E meu avô se instalou na Varpa, né? Sim. Ficou um longo período ali na Varpa e meus pais já vieram para Tupã, tudo mais, estudar e tocar a vida, né? Desenvolver a vida. E eu nasci aqui em Tupã, eu sou tupanense. Muito bom. E você reside em Tupã ou reside em Varpa? Não, eu resido em Tupã. Em Tupã. Sempre residi em Tupã. Mas você tem negócios lá na Varpa? Nós temos uma fazenda lá, né? Que é a divisa do Rio do Peixe ali, já no município de Coatá, mas é bem no fundo da Varpa, né? É próximo à Varpa ali. E ali você trabalha com a área de pecuária? Pecuária e agricultura, né? Agricultura também. Plantamos mandioca lá, uns 100 e poucos alqueires de mandioca, e tem gado também, tem um pouco de seringueira também. Isso é Trabalhamos muito bom, né? nisso, é bom. Bom, ela disse que tem um filho de 22. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Eu tenho a Isabela e tenho o Pedro também. A Isabela com 6 anos e o Pedro com 12 anos. Ah, são pré-adolescentes ainda, né? Mas é legal, um período bom, né? Muito bom. É um período muito bom. É bem intensivo o trabalho, né, pastor? Nem fale. Os cuidados aí. Eu tenho um com 13 e um com 15, né? Então, aí eu fico imaginando quem que está acompanhando quem, né? Porque eu sou muito ativo, sou sanguíneo, então é eles que têm que me acompanhar, não sou eu que estou acompanhando, não. Né? Eles que têm que correr atrás. Mas é um período muito bom, muito intenso, muito é um período de muita preocupação também em relação aos filhos. Estudo, mas você foi apresentado aqui como presidente da Casa Brás. Como é que você chegou à presidência da casa? Então, pastor, assim, foi interessante, né? Eu tinha uma vaga noção do que seria trabalhar com crianças, né? Aliás, eu acho que a pergunta mais coerente antes dessa seria: o que é a Casa Abrace? Estamos falando Casa Abrace, mas eu acho que nós teríamos que primeiro esclarecer a quem está nos assistindo o que é a casa, o que faz a Casa Abrace. Então, por favor, vocês fiquem à vontade para nos dizer. Então, como o senhor mesmo disse, né, muitas pessoas não têm noção do que é uma instituição, do que é a Casa Abrace, do que ela faz, né? Como eu também não tinha. O senhor falou, como você chegou lá? Eu não tinha a mínima noção. Então, é um trabalho assim, é um trabalho hoje muito técnico, pautado numa tipificação que nós temos do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Sim. Nós não fazemos o que nós queremos lá, nós fazemos o que essa cartilha manda. Perfeito. Então nós trabalhamos debaixo da tipificação, que é essa cartilha do MDS. E a Casa Abrace, ela recebe através do judiciário ou do conselho tutelar, só através desses órgãos, né, que têm autoridade para isso, nós recebemos crianças em situação de vulnerabilidade e ou risco social. Sim. Quer dizer, crianças que são abandonadas, crianças que são abusadas, crianças que sofrem maus tratos. Então, esse tipo de criança que nós recebemos lá, com o objetivo de tentar reparar essa situação dessa criança com a família dela. Então, nosso primeiro objetivo, nós temos um corpo técnico na instituição, né? E um time de psicólogos voluntários também que ajuda a gente lá na casa. Bom. Liderados pela Ângela Castro, a doutora Ângela Castro, que tem sido uma parceira muito grande. Então, além do psicólogo e da assistente social e da coordenação, que forma o corpo técnico da Casa Abrace, nós temos esse time de psicólogos que nos ajudam na assessoria e no atendimento dessas crianças. Até porque a maioria dessas crianças chegam com traumas violentos, né? Não é a maioria, todas chegam, né? Todas, pastor? né? Então, porque ela chega numa situação de risco muito grande. Eu quis amenizar um pouco, mas todas elas chegam, né? Todas elas chegam. A Raquel quiser falar um pouco a respeito disso. Sim. E as psicólogas do bem, que é um grupo de psicólogas, né, que fazem esse trabalho voluntário, elas atendem as crianças, as nossas crianças, todas são encaminhadas para um atendimento que é realizado uma ou duas vezes por semana. Sim. Né? Então a gente tem esse cuidado, elas precisam desse atendimento. Algumas vão para a família, são devolvidas, então a psicóloga acaba trabalhando isso, né? Com a família também, né? Isso, com a família também. Então não é só com a criança, tem que ser um trabalho com a família. Uma ação mais ampla. Pastor, assim,
o que a nossa equipe técnica faz? A psicóloga, assistente social, juntamente com a supervisão da Raquel e eu, a supervisão de todos ali, né, como presidente. Elas fazem visita nas casas, elas emitem relatório para o fórum a respeito da situação da família. Então o trabalho é intenso, o trabalho é abrangente, não é só a criança. Não é um depósito de crianças. Antigamente tinha-se a imagem, né, um orfanato, né? Vai lá, joga a criança, tá bom, a criança foi para lá para um orfanato, mas e aí, o que fez para a criança? Não é isso. É um trabalho técnico que nós temos que ter a psicóloga, assistente social, coordenação para fazer esse trabalho extensivo à família. Elas vão fazer visita na família, vão acompanhar, a família vai na casa visitar a criança, são observadas essas visitas do comportamento da família, do relacionamento, do afeto que é desenvolvido e restabelecido com a criança, e tudo isso é emitido um parecer para o fórum. Então, juntamente com as técnicas do fórum, aí é tentado restabelecer esse vínculo com a família e objetivando algum tipo de ação para isso, entendeu? Mas, Raquel, nem sempre é fácil recuperar esse vínculo familiar, né? Isso. De início, nosso trabalho é voltado para fortalecer esse vínculo, né? Enquanto a gente tem o CREAS, que também trabalha junto conosco, só que com a família da criança, sim, o CREAS que vai ajudar a fazer encaminhamento, no caso de algum vício, para alguma clínica de recuperação. Então, o CREAS trabalha com a família, a gente trabalha com a criança, né? E em conjunto a gente trabalha também nas visitas com a família, também visita domiciliar. E é isso que o Davi relatou, né? A equipe técnica, ela serve para auxiliar também na decisão do juiz, né? Junto com o parecer técnico das técnicas do judiciário. Então é um trabalho assim conjunto, na verdade, nosso, junto com o judiciário e o CREAS também com a família. É todo um trabalho intenso, muito intenso, mas visando principalmente o bem-estar da criança, né? Sem dúvida. Tentando proteger a criança de toda a situação. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho mais. Você não me respondeu, hein? Como é que você chegou lá, mas no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a Casa Abrace. Não cheguei porque, pastor, eu não cheguei muito consciente. Na verdade, nós divagamos um pouco, mas já para tomar esse conhecimento, essa ciência do que é a Casa Abrace. Nós vamos ter um intervalo bem curtinho, bem rapidinho, e depois no próximo bloco nós voltaremos a conversar sobre esse assunto. Nós vamos então fazer o nosso intervalo. Eu peço a você que nos aguarde. Nosso intervalo é bem curtinho e nós já voltamos para falar um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso que faz a Casa Abrace. Até já!